Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa nona videoaula das nossas lições de adulto, onde estamos estudando nesta semana sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Estamos dentro do primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Na lição desta semana, estaremos estudando a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Veremos como que o que ocorreu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos repetiu-se em terras brasileiras, Como que Deus chamou um povo no Brasil para viver na plenitude do seu glorioso Espírito Santo. Ele o capacitou com a mensagem pentecostal, o equipou com a autoridade e o estabeleceu com dons espirituais para que, em meio às perseguições, crescesse exponencialmente, E o nome do Senhor foi glorificado e está sendo glorificado até hoje. Deus fez uma grande obra em nosso país por meio do avivamento pentecostal. Então, estaremos nesta aula mostrando que o avivamento de Atos se repete no Brasil. Segundo ponto, pontuar o nascimento do novo movimento. E terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Nosso texto áureo está em Atos 19, versos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aqui nós temos o registro no livro de Atos, falando acerca do que acontecia ali no início da caminhada da igreja, quando o Espírito Santo era concedido aos seus servos e havia ali os sinais de se falar em novas línguas e profetizar. A nossa verdade prática diz que Deus derramou grande avivamento pentecostal também no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Se há necessidade de avivamento, então é porque algo de errado está acontecendo, não é verdade? Bem, mas oremos ao Senhor para que o Senhor conceda, sim, este avivamento e multidões de pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Já que o avivamento, é necessário já passar para os irmãos esta informação importantíssima, o avivamento ele não vem para glorificar um homem, nem vem para glorificar uma igreja, um ministério, uma denominação. Mas o avivamento vem para que multidões de pessoas sejam restauradas a Deus, sejam reconciliadas com Deus, alcançadas para Deus, e nisto tudo o nome de Jesus é quem é glorificado. Amém? Então vamos adentrar a nossa lição, passando aqui pela nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos 19, verso 1 ao 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Nossa introdução. A chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e também de forma irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos,
Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Tópico de número 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. A pergunta é: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também pode ser feita desta forma: recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, verso 1 ao 7, que acabamos de ler na nossa leitura bíblica em classe. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Eles eram batizados em nome de Jesus. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Ou seja, esta palavra deixa claro para a gente que o batismo no Espírito Santo é concedido aos que creem. Aos que creem em Jesus. Aqueles que já têm a fé em Cristo. Segundo subtópico é falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro dos Atos dos Apóstolos. Primeira experiência, a experiência da salvação. Como falei anteriormente, primeiro vem o crer, primeiro a fé, depois o revestimento de poder, né? A fé, o crer, que é a experiência da salvação. É quando o homem, a mulher, aceita Jesus como ele é e os seus ensinos e a sua mensagem. Desta forma, esta pessoa é salva por meio da graça de Deus. Depois vem o revestimento, né, de poder, batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecia. Mas se o irmão que me ouve agora falar o seguinte: pastor, mas isso quer dizer que só é possível alguém se batizar no Espírito Santo se for batizado em águas? Não. O texto que estamos usando agora é para deixar claro que o batismo com o Espírito Santo ocorre logo após a pessoa ter crido em Jesus, ser uma pessoa salva em Cristo. Agora, sobre a questão do batismo em águas, né, geralmente acontece depois, porém, não é regra definitiva. Se não é batizado em águas, também não pode receber o batismo no Espírito Santo. Não, não há esta regra. A regra é crer. Crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Se crer, é possível sim ser batizado no Espírito Santo, né? A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Eles haviam crido, haviam sido batizados, né? Quer dizer, já eram cristãos salvos, mas depois eles foram batizados no Espírito Santo. Por mais que alguém diga, não, mas eles já tinham o Espírito Santo. Mas falamos agora de revestimento de poder, batismo no Espírito Santo. E por que aconteceu somente agora? Como saber que aconteceu somente agora? Justamente por causa da evidência física, né? Como está escrito aqui na nossa lição. As línguas, né, como confirmação do dom
de Deus, a evidência física de que alguém havia recebido o dom de Deus, havia sido batizado no Espírito Santo, recebido o dom de línguas. Terceiro, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil. Por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Deus enviou essas pessoas para cá, esses homens, e eles começam a ministrar a palavra do Senhor e muitos creram. Pela direção de Deus, os 2 missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava então a existência das igrejas históricas ou tradicionais, né, como é conhecido, e, consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. É necessário frisar aqui também que o batismo no Espírito Santo não é para a salvação. Entende? Às vezes o cristão está meio apreensivo. Eu estou triste porque eu acho que eu não sou uma pessoa salva, que eu não sou batizado no Espírito Santo. Não. Quando você creu em Jesus, o aceitou como Salvador pessoal da sua vida, aceitou a sua mensagem, creu nele de todo o coração, como diz a palavra de Deus, você é um cristão salvo. Jesus te salvou pela sua graça. Né? São duas coisas completamente diferentes. Deus usou, né, Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão agora com mais fervor espiritual. Já eram cristãos? Sim, eram cristãos. Sinceros, verdadeiros, honestos. Pessoas cujos nomes estavam registrados nos céus. Porém, com o batismo no Espírito Santo, você tem condições de viver com mais fervor espiritual. Né? Você tem mais intrepidez para a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 2. O nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos também se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Houve muita perseguição. Não era só perseguição por parte de algumas pessoas do catolicismo romano, que eram apegados às suas tradições, mas também de igrejas tradicionais que não aceitavam que crentes falassem línguas e profetizassem. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme o próprio Jesus chega a falar a respeito de que viriam perseguições. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos, no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu de acontecer aquele crime, jogando-se na frente, Ela se jogou na frente do meliante.
Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Aqui a gente tem apenas 2 casos citados, né? Mas são vários casos de muita perseguição e resistência à proclamação do Evangelho. Se estes amados irmãos não estivessem revestidos do poder, eles não teriam condições de dar continuidade à obra de Deus. Daí a importância de se estar revestido do poder do Espírito Santo para a proclamação do nome de Jesus. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo, graças a Deus por isso. Terceiro, curas divinas. Se houve perseguições e dificuldade no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingen, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico, que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para os cultos. Uma criança que estava moribunda com febre também foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi também curado, como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Eita glória! A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor Jesus. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. São muitos os relatos, né? Muitos os relatos. Jesus fez, Jesus ainda faz nos dias de hoje. Ele está fazendo. Jesus disse, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E ainda hoje a glória do Senhor está se manifestando. Curando, salvando, libertando, batizando o Espírito Santo. Devemos pedir a Deus. Deus nos renova, nos enche, nos capacita, Senhor, para fazermos a sua vontade e glorificarmos o seu nome. Então, eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos pioneiros. Vamos ao nosso terceiro e último tópico. A expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade, né? Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo, né, para atender a expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. O que ele havia prometido? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Segundo subtópico e último, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Isso no Brasil, né? Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para toda a nossa nação.
Que o nome de Jesus continue sendo glorificado, que o Espírito Santo encontre corações férteis, corações qual boa terra, né? Chamo de fértil aqueles corações que ouvem a palavra de Deus com compromisso, né? Com atenção, com zelo, com cuidado, com esmero, com dedicação. E que o Espírito do Senhor venha encher seus vasos até transbordar. Quanto mais vasos cheios, mais pessoas evangelizadas. As pessoas ouvirão a verdade de Deus que cura, que liberta, que salva, que prepara o homem para levar para o céu. Então, que o nome do Senhor seja glorificado nesses dias, que nós possamos falar, como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me também a mim. Concluímos dizendo que antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente do falar em novas línguas, bem como o exercício de dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marca do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Ou seja, Jesus não parou em um determinado tempo de batizar, nem de usar a sua igreja com os dons. Ele continua fazendo. Não é porque alguém, como já falei em outras videoaulas anteriores, não é porque alguém está ali, né, com meninice, não é porque alguém está ali com falta de honestidade no que faz, falta de zelo com a palavra de Deus, que vamos proibir os sinceros de se manifestarem. Não é verdade? Então, que o nome de Jesus seja glorificado em tudo isso. Que Deus abençoe os amados. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.